Qual é a única coisa que posso fazer na minha vida e que significaria o máximo para mim e para o mundo, de modo que, ao fazê-la, todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário? Confesso que essa frase me pegou. Esse foi o primeiro livro que eu li em 2026 e ele me ajudou a organizar boa parte das coisas que eu tinha de planos para o meu ano. Primeiro porque só a ideia da capa, né, a única coisa, a verdade surpreendentemente simples por trás dos resultados extraordinários. É um livro impactante, é uma capa impactante. Então, quando você olha assim, a única coisa, eu tive curiosidade e decidi ler esse livro. E confesso que foi muito bom ler logo no início do ano, porque esse livro me ajudou a colocar uma ordem em coisas que talvez eu não tinha ainda percebido como prioridade. Então, vamos falar de vida profissional. Então, se eu peguei a minha vida profissional e a partir dessa pergunta que eu li aqui para vocês, eu pensei todo o resto, né? Eu pensei como é que eu iria organizar o meu ano para atingir os meus resultados. E a ideia de pensar em uma única coisa que fosse capaz de tornar todas as outras descomplicadas, e fluidas, me fez realmente me sentir mais leve já no início do ano. Essa leitura me ajudou não só a organizar a minha agenda por blocos, mas também a me despedir daquilo que eu achava que era relevante e importante, mas não era tão importante assim. O autor do livro, os autores do livro, eles sugerem o seguinte: eles sugerem que nós precisamos decidir qual é a única coisa que vai fazer com que todo o resto se torne desnecessário ou descomplicados. Como é que isso funciona? Por exemplo, eu preciso de um bloco de horas de tempo do meu dia, de 4 horas, para me dedicar a fazer essa única coisa. E todas as outras coisas vão ficar mais fáceis a partir daquilo. Então, se eu quero, por exemplo, passar em um concurso público, eu preciso me dedicar durante 4 horas por dia àquilo e todo o resto, não é que eu vou fazer de forma desinteressada, mas todo o resto vai ficar mais fácil, porque eu vou trazer uma sensação de ordem e de paz por já ter realizado aquilo, que é o passo principal e a prioridade daquele momento para chegar onde eu quero chegar. Veja bem, se você pega todos os dias da semana e separa 4 horas por dia para estudar para concurso, por exemplo, é muito provável que você consiga um bom resultado ao final desse ciclo, dessa decisão. Por quê? Porque você não negligenciou aquilo que era mais importante para aquele momento. Eu, por exemplo, tinha uma rotina muito cheia de atendimentos. Eu atendia de segunda a sexta, 10 pacientes por dia. E eu não conseguia me dedicar às redes sociais como eu gostaria, do tipo gravar os vídeos com frequência, com constância, estar aqui com muito mais predominância. Eu não conseguia fazer isso. Por quê? Porque eu tentava encaixar isso que deveria ser uma prioridade, eu tentava encaixar no tempo de sobra da minha vida. Então, assim, eu gravava um Reels, um vídeo no intervalo do almoço, de noite, quando os meus filhos dormiam, se dormissem cedo, se a rotina tivesse equilibrada, eu fazia coisas, eu tentava encaixar uma coisa que era extremamente importante, porque realmente me dedicar ao meu trabalho aqui no mundo digital é importante para o meu crescimento profissional, então eu não posso negligenciar isso. E eu estava negligenciando porque eu estava tentando encaixar nos momentos em que dava. O que aconteceu? Eu não conseguia ser constante. E eu não conseguia ser constante porque eu estava procrastinando necessariamente, porque eu estava deixando para depois, é porque eu não tinha tomado a consciência necessária de que aquilo era a coisa mais importante a ser feita naquele momento. Então, a criação de conteúdo, para mim, deveria ser uma coisa que seria uma prioridade. Se eu quero
avançar no digital, se eu quero impactar mais pessoas, se eu quero tornar o meu trabalho mais conhecido, né, e ter uma amplitude maior no meu trabalho, não tem outro caminho que não seja através da rede social. Então eu preciso dedicar um tempo todos os dias para fazer aquilo. Seja para ler um livro que vai me trazer conteúdo, seja para construir os roteiros dos vídeos que eu vou fazer, seja para sentar para gravar, seja para, enfim, existe um planejamento. E esse livro me trouxe essa clareza de que eu precisava me dedicar todos os dias à criação de conteúdo. Quando eu entendi isso, qual a principal chave que virou na minha cabeça? Não é que as outras coisas não são importantes, mas naquele momento, aquilo é a única coisa que eu preciso fazer para ter o resultado que eu desejo a longo prazo, que vai acontecer à medida que eu for fazendo com constância. Então, decidir qual é a única coisa para aquele momento e me dedicar a ela é o passo essencial para o resultado daquilo que eu quero. E aí eu quero te convidar de fato a pensar qual é a única coisa que você faria que resolveria todas as outras, que ajudaria você a resolver todas as outras. Por exemplo, se eu dei o exemplo do concurso e dei também o meu exemplo. No exemplo do concurso, você sabe que talvez você precise, já que você trabalha, por exemplo, de 8 da manhã às 6 da noite, você tem filho, não sei como é que é a sua rotina, e você entende que você não pode sair do trabalho, mas você precisa inserir é, esse compromisso para chegar no resultado que você quer, então você vai sacrificar um pouco de tempo de alguma forma. Se você não puder retirar do trabalho, você vai ter que retirar alguma coisa da sua vida, talvez, sei lá, o celular, como eu já falei em outro vídeo aqui. Mas você precisa retirar tempo de algo para você inserir aquele compromisso como a única coisa necessária para resolver o problema principal, que é, se você quer estabilidade, se você quer segurança, passar num concurso público. No meu caso, a gravação de conteúdo é muito importante para o meu trabalho, então eu preciso me dedicar tempo a isso. Quando eu entendi isso, de fato, eu reorganizei a minha agenda para inserir blocos de tempo para me dedicar a isso. E é exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Eu reservei uma tarde para poder gravar os vídeos do podcast Vida em Ordem. Por quê? Porque eu entendi que eu precisava separar blocos longos de tempo para me dedicar àquilo, porque senão eu ia ficar o tempo inteiro correndo riscos também, porque se eu não gravo hoje e não gravo amanhã, fica uma bagunça no meu conteúdo. Então, para que eu tenha de fato o compromisso de estar aqui toda terça e quinta, eu precisei organizar minha agenda nesse sentido. E o que foi que eu fiz, né? No meu caso especificamente, eu reduzi a minha agenda de atendimentos para inserir esse compromisso com relação ao conteúdo todos os dias na minha agenda. Nem sempre é gravando, às vezes é estudando, às vezes é produzindo roteiro, às vezes é estudando o curso, fazendo o curso, mas tudo tem a ver com a minha vontade de crescer aqui no digital, de poder impactar mais pessoas. Esse é o meu objetivo principal nesse momento. Então, é um livro que eu recomendo sim. Eu fiquei bem feliz de ter lido ele logo no começo do ano, porque me ajudou a organizar meu ano. Se você quiser ler, é uma boa leitura, né? Eu acho que a gente precisa ter categorias de livros que a gente precisa ler. E a gente não pode ler só livros de ordem profissional, por exemplo. A gente precisa de livros de ficção, clássicos, a gente precisa de livros que vão tratar um pouco da nossa profissão, a gente precisa também de ler leituras mais espirituais. Então, eu acho que a gente precisa ter tempo também para inserir na nossa rotina a leitura de livros como esse, mas sem perder de vista as leituras de outros livros que também são importantes para o nosso desenvolvimento pessoal. Então, se você acha que você precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo, precisa dar conta de várias coisas ao mesmo tempo para sua vida dar certo, esse livro diz o contrário, diz que você precisa focar em uma coisa, que é aquilo que você quer muito, que talvez se dedicar a essa única coisa vai te trazer um bom resultado para você conseguir reorganizar todas as outras. Então, assim, se você não quiser ler, faça exatamente aquilo que eu te pedi. Coloque blocos de tempo e separe maior parte do tempo para se dedicar àquilo que é a única coisa que poderia te trazer o resultado que você tanto precisa, tá bom? A dica para quem quer ler e para quem não quer ler
é só colocar em prática essa parte que eu falei. Um abraço e não se esqueça, ordene sua vida.